Fala pessoal, inscrito em nosso canal Palavras que Não Passam, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dando sequência aqui aos nossos vídeos de respostas aos comentários. Hoje o nosso vídeo é em resposta ao comentário da nossa amiga e inscrita no canal Miriam Menezes, do canal Miriam Menezes Novaes. A Miriam é lá de Minas Gerais. E ela acompanha já o nosso canal já faz um tempo, né? Um outro canal que a gente tem. Mas também ela nos acompanha nesse também. Palavras que Não Passam. E ela deixou um comentário em um dos vídeos nossos, postado. E o comentário que ela deixou foi sobre o profeta Jonas. Eu vou ler aqui o comentário, mas também vou deixar aí na tela para vocês. O comentário dela. Ela falou assim: Aldo, meu amigo, Amigo Aldo, estou vendo aqui no YouTube muitos vídeos sobre Jonas ter sido vomitado em Nínive. Mas Nínive não tem mar. Então eu li o livro de Jonas que deixa tão claro e não diz na Bíblia que o grande peixe vomitou em Nínive. Enfim, eu ia fazer um vídeo sobre isso, porém não é conteúdo do meu canal. Se possível, encontre um pequeno livro, o pequeno livro de Jonas, e vê o que você entende, como está escrito, ou consegue entender claramente. Consegui entender claramente, ela falou. Bom, pessoal, o livro de... Primeiro eu quero agradecer a nossa amiga Miriam Menezes pelo comentário, e vale lembrar que o livro de Jonas mencionado aqui por Miriam Menezes é um livro bem pequenininho, de um profeta bem pequeno mesmo. Ele tem apenas 4 capítulos e existe muitas, podemos dizer assim, muitas narrativas sobre os acontecimentos narrados no livro do profeta Jonas. Uma das narrativas e falácias assim que não tem nenhum embasamento assim de verdadeiro é que Jonas foi engolido por uma baleia. Isso não prova, pelo menos na Bíblia, né? A Bíblia não diz que Jonas foi engolido por uma baleia, e sim por um grande peixe. Então assim, não diz que é uma baleia. Pode ser, até que as palavras grande peixe, assim, na tradução, dependendo muito da tradução, mas existem outros grandes animais marinhos, né? Mas o importante é que o profeta Jonas, ele foi realmente engolido por um grande peixe, por permissão de Deus. O livro de Jonas, ele é muito interessante porque ele traz para nós uma reflexão, e nós poderíamos aprender com Jonas, não uma desobediência de Jonas, mas aprender com o livro de Jonas a misericórdia de Deus, a tolerância de Deus para conosco. A ponto de Jonas não querer ir pregar em Nínive, e ele fugiu, né? Fugiu para Tarsis, se eu não me engano, para Jope, né? De Jope para Tarsis. E no meio da viagem, ele foi de navio, né? E isso era lá no mar Mediterrâneo, né? Daquelas regiões. E ele saiu para pregar em Nínive, por de Deus, e ele não foi, ele desviou o caminho. E aí ele teve castigo, né, no caminho. Levantou-se no mar uma grande tempestade, muito grande, e os comandantes do navio ficaram preocupados e vendo ela naufragar. E aí eles acabaram, para diminuir os problemas com a embarcação, eles jogaram toda a carga que eles tinham no mar na tentativa de sobreviverem. E eles não entendiam o que estava acontecendo, e aí eles imploraram os deuses deles, né, invocaram os deuses para que o livrasse daquela tempestade. E nesse instante Jonas dormia no barco, e os caras falaram para Jonas, como é que pode? Não falou Jonas, né? Meu amigo, como é que pode? Então, tudo isso está acontecendo, você está dormindo aí, como se não estivesse acontecendo nada,
Evoca teu Deus aí para que, quem sabe, nos livra do pior. E Jonas entendeu que o que estava acontecendo era, podemos dizer assim, Deus cobrando dele. E aí Jonas disse, não, a culpa é minha, não tem problema, pode me jogarem no mar e pronto, eu sou culpado de tudo isso. E os caras jogaram Jonas dentro do mar, né? E aí fez Deus que viesse um grande peixe e engolisse Jonas. E Jonas ficou lá no ventre desse grande peixe, pode ser uma baleia, né? A Bíblia não diz isso, durante 3 dias. Em Mateus 12, 39 ao 41, Jesus menciona Jonas e um diálogo lá. Jesus fala que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus cita Jonas. E Jonas, eu acho que é a primeira vez, Jonas é citado em 1 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 14, no versículo 25. Lá eu estou aqui com a minha Bíblia, você pode abrir, né, lá em 2 Reis 14, 25, ele diz assim, ele restituiu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, que foi proferida por seu servo, o profeta Jonas, filho de Abate, que era de Gat-Hofer. Então, assim, Jonas é citado aqui no livro de Reis, é claro que o contexto aqui de Reis é um período de guerra e tal, então vai falar sobre esse assunto, o vídeo não é para isso. Mas eu estou falando que Jonas já é citado aqui no capítulo 2, no 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Você pode conferir aí. Aqui na internet tem muito conteúdo sobre Jonas, sobre o livro de Jonas, sobre muitas coisas que aconteceram lá. E principalmente sobre o peixe ter vomitado Jonas na praia. Mas a Bíblia, como a Mídia citou, a Bíblia não diz que Jonas foi vomitado pelo peixe em Nínive. Na verdade, Nínive ela não é uma cidade na beira-mar, né, no litoral, ela não é. Nínive hoje, na época ela fazia parte da capital do reino assírio, né? Onde hoje lá a região é Iraque, eu acho que Irã, para aquela região ali, eu não pesquisei muito, Turquia talvez. E é claro que lá, acho que é o Rio Tigre que passa lá por perto, tal, mas não é beira-mar. Tá? Então, assim, também a Bíblia não diz que Jonas foi vomitado pelo peixe numa praia, e sim em terra firme. Né? Então a Bíblia diz que Jonas, o peixe vomitou Jonas depois da oração de Jonas, em terra firme. Então, assim, olhando para os mapas e calculando aí alguma distância, é bastante longe de lá, mais ou menos de onde, mar Mediterrâneo, algo do tipo, para Nínive. Então, assim, Jonas foi a pé, né? Podemos dizer assim. Mas não diz em nenhum canto, em nenhum lugar, aonde é que Jonas foi vomitado pelo peixe numa praia. A gente pode ver que o Nínive hoje é a cidade, já não existe, né? E parece que lá hoje é um sítio arqueológico, algo do tipo assim, que tem sofrido problemas aí com as guerras, esses ataques aí daquele mundo lá que sempre vive em guerra, né? Fica muito perto da cidade de Mossul, né? Acho que é Mossul, lá no Iraque. Então, assim, ele já não existe, Nínive. A Bíblia diz que ela tinha aí seus 120 mil habitantes. Olhando para o livro de Jonas, a gente tem muito que aprender com Jonas. Jonas, a partir do momento em que ele desobedeceu a palavra do Senhor, a ordem de Deus, e procurou ir para outro lugar, não se deu bem. Isso acontece com a gente, acontece conosco, comigo, com você. Nós não podemos, em nenhum momento, desobedecer o que o Senhor nos pede, nos manda fazer. E existe um contexto por trás de tudo isso, que é a questão de Jonas não querer ir.
pregar em Nínive o arrependimento para aquele povo, era porque o pessoal dos assírios, né, na época, o Império Assírio vivia um confronto muito grande com Israel na época. Eu acho que os judeus, após o exílio e tal, eles tinham dificuldade lá com eles, tinham brigas, o reino do Império Assírio era muito cruel. E aí Jonas não quis ir para lá pregar para eles, porque na cabeça dele, umas pessoas daquela não mereciam serem perdoados. Mas Deus mandou para lá, né? Mandou para Nínive. Vá pregar em Nínive. E quando Jonas foi vomitado pelo peixe, Deus continuou, vai pregar em Nínive. E Jonas foi, pregou na cidade, e as pessoas se converteram, né? Até o rei fez penitência e tal, e Deus desistiu de destruir Nínive. Após a pregação de Jonas, Jonas saiu para fora da cidade e ele pregou lá na cidade, dizendo: daqui a 3 dias Nínive não existirá mais. E quando ele saiu para fora da cidade, para de lá ele ver a destruição da cidade, teve que se afastar de lá, em meio ao sol escaldante daquela região, ele começou a reclamar, se mal dizer, da vida. E Deus fez com que nascesse um pé de planta, né? E essa planta, Jonas ficou ali, né, embaixo daquela planta, na sombra, né? E dormiu. Né, e quando ele acordou depois, a planta tinha morrido, né? Um inseto tinha destruído ali a planta e a planta secou. E Jonas ficou preocupado e falou: Deus, como é que pode essa plantinha destruída? Jonas queria mesmo ela estar na sombra, né? Mas o livro de Jonas ele termina com uma pergunta de Deus, e que fique para todos nós essa pergunta. E Jesus perguntou para Jonas o seguinte: ora, esse pé de planta não é, por exemplo, não foi você que plantou, você não trabalhou para nada para ela crescer, nem coisa nenhuma, ela cresceu de uma hora para outra. E após a morte dela, ela ter secado, você está preocupado. E falando que ela não devia ter secado e tal. E, você não fez nada para isso. Imagine eu, que Deus criou toda a humanidade, inclusive o povo de Nínive foi criado por Deus. E o que seria Deus destruir, né, a humanidade? Então Deus não tem nenhum interesse em destruir a gente, em acabar com a gente de uma vez por todas. Deus não tem esse interesse. Por isso que Deus não tinha o menor prazer em destruir Nínive. Então, por isso que Deus pediu mandou, né, ordenou para que Jonas fosse lá pregar uma palavra de arrependimento para aquele povo. Então, assim, fica a lição para mim e para você. Deus não se alegra, a Bíblia mesmo diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então, assim, Deus não se alegra com a morte de ninguém. Deus não quer a destruição de ninguém. Não é a minha, a sua. Deus não quer isso. Pelo contrário, Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas os profetas, nós, aqueles enviados, eles vão ter que fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer. Não adianta desviar. A gente vê no livro de Jonas, para encerrar aqui nosso vídeo, a gente vê no livro de Jonas muitas coisas boas para a nossa reflexão. A nossa desobediência, a nossa reclamação com aquilo que a gente não criou, né? E que a gente não fica reclamando porque às vezes aquilo se perdeu, mas quer que Deus condene os outros, castigue os outros. Então não é essa a intenção. O livro de Jonas fala sobre o seu arrependimento dentro do peixe, né, ou baleia, como queira, né, dentro do peixe, uma oração de arrependimento muito grande. Cabe a nós também buscarmos esse reconhecimento de que erramos. Jonas ter pedido para ser jogado dentro do mar, a gente assumir os nossos erros diante de Deus. Isso é interessante, que assumindo nossos erros,
E Deus tendo um propósito para a nossa vida, Ele jamais vai nos destruir. Deus, Ele manda que Ele faz de tudo para que possamos continuar vivo e cumprir a palavra do seu mandamento. Tá bom, pessoal? Então espero que nesse vídeo eu tenha respondido aí ao comentário da nossa amiga Miriam Menezes. Você que está assistindo nosso vídeo agora, se inscreve no canal, deixa um like, deixe seu comentário aqui embaixo. E quem sabe o seu comentário não vira um vídeo, assim como o da Miriam Menezes. Tá bom, pessoal? Então muito obrigado mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!